Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro, mais um programa Diálogos com André Gomide, Carlos Frez e Beto Pérez. Hoje temos um convidado mais do que especial, meu querido amigo da rede, é membro também da nossa rede, tem participado aí com a gente de várias discussões, o subprocurador-geral da República, doutor Antônio Fonseca, que inclusive escreveu um capítulo do nosso livro O Futuro é da Chiques, falando sobre teletrabalho. Boa noite, Fonseca, como estão as coisas por aí, tudo bem? Boa noite, é um prazer falar com vocês, estar contribuindo com essa série da rede, não é? E aí, com você, o Alberto, o Carlos, são pessoas especiais. Obrigado, Fonseca. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso meio e no nosso programa. Vamos, então, começar aí falando, né? Vou deixar você bem à vontade para falar sobre o seu capítulo, a questão do teletrabalho, como é que isso está se dando aí neste século XXI, durante e pós-pandemia, né? Sim. Conta pra gente, Fonseca, como é que é essa história aí? Pois é. O texto foi inicialmente escrito com a pretensão de se tratar de um insumo de compliance, apenas práticas de compliance durante o teletrabalho. E isso me deu um prazer enorme de escrever sobre essas práticas. Na verdade, essas práticas elas são muito comuns, não é? E estão presentes em muitos artigos, e aí cada um que vai escrevendo vai acrescentando alguma coisa, né? Então, esse conjunto de boas práticas, ele, a partir do seu convite, não é? Ele ganhou mais significado, no sentido de colocar na perspectiva de mudança e até mesmo, por que não dizer, na perspectiva de cidades inteligentes. Então, foi um prazer escrever sobre teletrabalho, porque é uma prática mais ou menos antiga, uma prática de mais de umas 2, 3 décadas, não é? Só que a questão se tornou mais significativa, mais importante durante a pandemia, não é? Então, aquilo que seria, por exemplo, apenas algumas práticas de compliance, nós aumentamos um pouco mais e começamos a refletir, pesquisar um pouco, não é? Para colocar o tema no contexto de mudança, não é? No contexto de mudança. Quer dizer, a pandemia ela provocou, não é? Precipitou mudanças, precipitou a consolidação de uma prática que já vinha acontecendo, não é? E você, na pandemia, pelo menos todo aquele contingente de trabalhadores que, vamos dizer, têm o privilégio de trabalhar à distância, começou a dar aquela resposta que todos nós precisávamos. Questão da mudança. Então,
A pandemia, ela certamente, ela provoca mudança, porque você se pergunta, nós não vamos ficar aqui debaixo de braços cruzados. Precisamos fazer algo, precisamos dar continuidade. Isso é um dado, portanto, de reação, de reagir, não é? E daí a ideia de mudança, ela exige, portanto, uma ação do agente. Nós precisamos reagir diante do novo para dar uma resposta, para dar continuidade às necessidades dos cidadãos trabalhadores, dos cidadãos consumidores, dos cidadãos pacientes, não é? O Estado entrou nessa por razões óbvias. O Estado também tem o interesse de dar continuidade às atividades dos cidadãos. Então, a questão é, ou você muda, ou você é mudado. Então você tem a oportunidade, portanto, de ser um agente de mudança. O Estado tem algum interesse também de mudar, de ver a mudança acontecer e de conduzir uma certa mudança até para algum sentido, até político, não é? Então, eu percebi que tem muita gente escrevendo sobre isso, chamando a atenção para, eventualmente, o interesse político do Estado pela mudança. Mudança para quê? A mudança ela deve ser carregada com algum propósito. A mudança sem propósito, ela é complicada, não é? Então, você tem, diante da pandemia, tem uma situação de calamidade, uma situação de emergência, uma situação de necessidade. Então, existem alguns, diante da crise, existem alguns que querem tirar proveito e outros que querem dar uma resposta positiva de solidariedade, não é? Então, a mudança também pode ter o sentido de manter uma atividade. Nós poderíamos resumir essa atividade em dois verbos: produzir e distribuir riqueza. Então, tem aqueles que não querem mudança ou querem estabelecer as mesmas práticas, como a questão do teletrabalho, pelo menos aquilo que nos motivou a escrever sobre as práticas de teletrabalho estava muito associado à compliance. Então, necessariamente, a gente fala em ética e fala em produzir e distribuir riqueza com algum propósito nobre, não é? Então, mas na sociedade nós temos muita gente que continua interessada em tirar proveito da situação. Então, para aqueles, a mudança também é necessária. Para outros, a mudança é necessária no sentido de reagir quanto a uma conduta de outros que não incompatível com o momento. Tem outro detalhe. A mudança vem com um apoio, com o suporte da tecnologia. Tecnologia, quando nós falamos hoje na economia moderna, a tecnologia ela é, em si, um fator de produção, não é? Hoje, antigamente, você tinha as terras, você tinha as pedras preciosas, você tinha os recursos financeiros. A tecnologia também é fator de mudança, é fator de produção econômica, não é? Então, isso
aliado, portanto, a necessidade de dar continuidade às atividades num período de crise, a tecnologia veio como um apoio necessário para consolidar aquilo que os futuristas já imaginavam, né? Que lá atrás o trabalho ele nasceu em casa, não é? Você trabalhava em casa, numa produção bastante doméstica, não é? E depois saiu de casa para o ambiente do trabalho, portanto, fora do ambiente doméstico, não é? E o que a gente está vendo agora é um retorno, Então, a mudança pode ser também discutida do ponto de vista de que estamos preparados, porque nós saímos do ambiente de trabalho, onde você tem aquele ambiente costumeiro, você produz sob supervisão, você lidera, você tem uma agenda, etc., e depois volta para casa. E agora, de casa, você vai fazer tudo isso. Então, isso também se tem perguntado. Estamos preparados para esse trabalho em casa? Na verdade, a questão de estar preparado nunca se está totalmente preparado. Por isso que é importante você mudar. A preparação vem com a mudança de mindset, né? de mudança de mental, tá certo? Você em casa, a casa hoje, pelo menos neste século, ela não é o ambiente apropriado para se trabalhar, mas ela passou a ser a opção para se dar continuidade às necessidades presentes. Agora, existem então os desafios da mudança se perguntam, tá bom, e depois da pandemia? Vamos dar continuidade, vamos continuar com essas práticas, novas práticas? Isso é um outro exercício que se faz, porque não se sabe muito o que vai acontecer, o quanto a pandemia vai demorar. Há uma ideia de que quanto mais tempo a pandemia demorar, mais vamos consolidando novas práticas. E daí fica mais difícil você retornar ao status quo. Fonseca, me desculpa te interromper, porque você está colocando uma questão aí que é interessante. Quer dizer, você falou dessas mudanças todas que estão sendo geradas, né? As pessoas foram para trabalhar na rua, agora retornam para trabalhar em casa, e que nesse pós-pandemia a tendência é que isso continue, né? Agora, tem uma preocupação aí que eu sempre tive, que a impressão que eu tenho, e eu tenho conversado isso com muita gente, é que o trabalho, ele parece que quase que triplicou para todo mundo, porque agora você está em casa, então você está acessível toda hora ao seu chefe, né? O seu chefe telefona, entra aí no Zoom. E isso é meio-dia, é 1h da tarde, é 10h da noite, é 6h da manhã, e é reunião, e reunião, e reunião. Como você não tem mais aquele tempo do deslocamento entre o seu escritório e o outro escritório onde você vai fazer reunião, parece que vai encavalando também uma reunião atrás da outra, e muita gente tem reclamado disso. Então, esse é um fator. Outra questão, o trabalhador, ele começa agora a consumir a energia da casa dele, a internet da casa dele, o computador dele, né? Então, assim, ele não é mais a empresa que paga a energia, que paga o acesso à internet, que paga o computador. E tem um fator que é o seguinte, que eu acho até que você aborda isso no seu livro. Quando você coloca a pessoa dentro de casa, né?
por mais que ela esteja ali no quarto dela trabalhando, alguma sala ali em casa que ela separa para o escritório, ela não consegue se desvincular do fato de estar em casa e, portanto, os filhos estarem ali e às vezes exigir: ô pai, eu quero falar com você. Meu filho, eu estou trabalhando. Não, mas pô, como assim você está trabalhando? Você está aqui em casa. Quer dizer, tem um pouco esse fator psicológico, mas tem esse fator também de que as pessoas passaram a trabalhar mais, fazendo hora extra e ainda tendo que bancar toda a sua infraestrutura. Você acha que vai ter que ter uma adequação na legislação para que isso funcione daqui para frente? Ou do jeito que está, vai, a sociedade vai se acostumando? Como é que você vê isso aí, Fonseca? A adequação será imprescindível. Ela será feita de uma forma mais simplificada ou não, dependendo de cada jurisdição. Então, se você vai, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, as relações de trabalho elas são alteradas de forma bastante facilitada, quer dizer, sem muita burocracia. O nosso sistema já é mais complicado, mas certamente o bom senso percebe uma coisa, indica o seguinte: as empresas elas começam a sentir uma redução dos seus custos. É natural que haja agora uma transferência de recursos compensatórios para o empregado. Se você está falando em termos de relações de trabalho, patrão e empregado, não é? Então, certamente vai ser necessário haver essa compensação, porque em casa eu vou gastar luz, eu vou gastar energia, né? Eu vou gastar o meu computador. Muitas vezes, o que a legislação diz? Que o empregador e o empregado precisam estabelecer agora as condições, as novas condições, não é? As obrigações de cada um. Não somente as obrigações do trabalhador, do empregador. Ele vai fornecer o quê? Ele vai fornecer o computador, ele vai fornecer aplicativos, ele vai fornecer, por exemplo, a assistência técnica para garantir qualidade, não é? Então, isso é um ponto. O outro ponto, bem, como você tem essa redução de custos para a empresa, então ele precisa repassar até para reduzir a carga de trabalho. Aliás, as condições do teletrabalho, por exemplo, na área pública, geralmente vem acompanhado com uma condição. Você dá a previsão de uma meta superior, 20% superior, vamos dizer assim, ao que você costuma dar. Tá certo? Por exemplo, no meu trabalho, aquela funcionária que normalmente ela examina, faz o exame prévio de 120 processos, é exigido dela que ela faça 150, só pelo fato de estar trabalhando em casa. Mas acontece o seguinte: como isso está acontecendo com os recursos agravados delas propriamente, então, exigir esse plus 20% a mais já não faz muito sentido. A questão, e isso mais ou menos acontece na área privada. A questão dos filhos, bem, a mudança não é só do trabalhador, mas um pouco de toda a família, não é? De toda a família. Por exemplo, o meu exemplo propriamente, né? Em casa eu tenho dois caçulas ainda, né? A mulher, dois caçulas, a minha sogra, não é? Além do pessoal que vem ajudar em casa, né? Então eles têm uma agenda
doméstica e que, geralmente, eu sou convidado para participar da agenda doméstica. Isto é, a agenda doméstica inclui hoje é dia de rezas, às 19 horas. Então, você tem que participar ou não tem que participar? Você pode participar ou não pode participar? É aquele momento que você vai fazer aquela avaliação de como a família está indo, as dificuldades da família, etc. Isso é mudança. Isso é mudança, não é? Então, portanto, a mudança não é do trabalhador só, mas de toda a família. Para a mulher, essa mudança ela é mais desafiante, porque nem sempre ela conta com a ajuda do parceiro ou da parceira. Às vezes tem um parceiro, um ou outro, ela ou ele, que trabalha mais, não é? Ou trabalha em algumas atividades, tipo, trabalha no hospital, não é? Ou trabalha no serviço público, de utilidade pública, transporte, etc. Não é? Então, geralmente, os dois, homem e mulher, ou os dois parceiros, ele e ela, ou ele, ela, passaram a serem mais colaboradores ou colaborativos, a fim de assegurar melhores resultados, a partir da necessidade. Então, se você tem uma renda mensal segura, isso é mais ou menos acontece de uma maneira mais ou menos tranquila. O grande desafio é para aqueles que não têm um contra-cheque, por exemplo. Esses são os grandes desafios da mudança. Às vezes você é o quê? Você é autônomo. Você era uma empresa, uma pequena empresa, que agora você está desesperado. Você tem o quê? E aí você tem a parte terrível da mudança, né? Que é você ter que lutar, ter que lidar, por exemplo, com contas aumentando, não é? A conta de aluguel, a conta de escola das crianças, se a criança, por exemplo, está na escola particular, que continua gerando atividades, gerando conteúdos, não é? Conta de luz, conta de água, a conta de internet, por exemplo, não é? A TV aberta. Então, mas acontece o seguinte: o sujeito ele perdeu a clientela, por exemplo. Então, essa é a parte mais dolorida da mudança. E isso não tem uma resposta a curto prazo. Nós temos, no período da pandemia, você tem uma economia num estado especialíssimo, não é? Em que o governo resolve gastar mais, o estado de bem-estar social, hoje, basicamente, todos os estados estão tendo essa experiência do estado de bem-estar social. Por quê? Porque é aquela coisa de você não intervir, não é? Isso não está na moda, isso não está na agenda. Você precisa intervir. Aliás, nós tivemos já várias crises no passado e que a lição exatamente foi aprendida. O Estado precisa intervir para assegurar alguma continuidade das atividades normais da sociedade. Então, enfim, nós começamos a falar sobre teletrabalho, mas, ao mesmo tempo, terminamos discutindo mudança, economia, tecnologia, não é? Porque o teletrabalho ele não é só do trabalhador. O trabalhador, numa relação de emprego, você tem um trabalhador autônomo, não é? Você tem aquele vendedor autônomo que precisa dar continuidade, você, por exemplo, dá aulas, por exemplo.
não é? E você vai continuar dando aulas, fazendo consultoria. Tem muita gente fazendo consultoria de casa. Então, ela vai estar arcando com aqueles custos adicionais. Às vezes, você tem alguma compensação, porque você está gastando menos sapatos, está gastando menos roupa, não é? Menos recursos para aplicados, por exemplo, a alimentação fora, se reunir com o cliente, se reunir com intermediários. Então, todas essas relações estão sendo alteradas. Então, tudo isso faz parte da mudança. Então, é necessário que haja uma mudança, primeiramente, na forma das minhas atitudes diante do novo, diante de uma realidade que a gente não sabe até onde essa realidade vai continuar. E depois que essa realidade, o que é que vai acontecer? Qual é o futuro próximo previsível? Que apareça uma vacina dentro de 10 meses, 12 meses, e aí o problema passa a ser mitigado, a doença. Muitos estão dizendo, o próprio Bill Gates está dizendo, olha, temos que agir como se a doença não fosse embora. E, simplesmente nós vamos aprender a lidar com ela. Mas a sociedade precisa dar continuidade, não é? Naquelas atividades normais, não somente as essenciais, mas as atividades normais de lazer, de esporte, por exemplo, não é? Então, além disso, a mudança, ela necessariamente vem com os cuidados sanitários e não sanitários. Esses cuidados continuam sendo exigidos, não é? E daí você tem uma situação difícil de governança. A gente vê, por exemplo, os governos locais na tentativa de abrir as atividades econômicas, muitas vezes pressionados pela sociedade, pelos cidadãos, não é? Por outro lado, existem outras pessoas com alguma força política ou não, contrárias à continuidade das atividades. Agora, o problema é que aquele grande contingente de cidadãos que não tem um contra-cheque no final do mês, eles precisam realmente sair à rua. E isso não é um problema, isso não se resolve com polícia. Então, é sério, não se resolve com polícia. Nós tivemos, na prática, vários exemplos em que se decretava o lockdown e era impossível você conter os cidadãos. Porque nós podemos censurar, nós podemos condenar, nós podemos multar aqueles cidadãos eles vão às ruas para a sobrevivência dele. Então, é necessário que haja uma compreensão nesse sentido de mudança, que vem de forma bastante rude, tá certo? Porque não tem planejamento, não há planejamento disso, não é? Obviamente, nós temos algumas jurisdições, alguns estados que foram mais bem-sucedidos. Por quê? Porque eles têm por exemplo, depende muito do quanto o povo é educado, do quanto o povo já passou por outras crises. Então, o europeu, de um modo geral, eles experimentaram duas grandes guerras. O cara que teve que, não muito tempo, 50 anos atrás, teve que 60 anos atrás, teve que ir para uma fila para comprar pão, e ir para uma fila para pegar uma sopa do governo. Tudo isso vem à tona. Ou ele fez isso e ainda está vivo,
ou ele já morreu, mas os filhos se lembram disso. Tá? Então, isso já permite que você, diante de uma nova crise, você se prontifique a responder de um modo mais disciplinado. Aliás, disciplina também se exige para o teletrabalho, porque o meio doméstico, ele não é hoje o mais adequado para o trabalho, mas é a opção que se tem colocado. E alguém me perguntou, me perguntou ultimamente, mas, Fonseca, você cumpre aqueles 12 tópicos sobre o teletrabalho? Digo, olha, a gente procura cumprir. É bom cumprir. Mesmo naqueles momentos em que você percebe que alguma coisa não está dando certo, você recorre àquelas boas práticas e vai perceber que alguma coisa está errada e você consegue corrigir. Então, aquelas boas práticas, ela tem essa função também de nos dar um norte quando alguma coisa está errada. Agora, obviamente que a mudança, nem sempre todo mundo aguenta a mudança, suporta a mudança. E daí você tem rompimento de casais, não é? Dificuldades de você manter, às vezes tem uma família um pouco maior, os filhos em idades de difícil controle, né? Uma idade pelo menos entre 10 e 15 anos, já fica bem mais difícil, né? Se não existe um certo controle, ou se não existia um certo controle, as condições de consumo elas também mudam, né? E aí é preciso que toda a família mude, toda a família discuta as condições de escolhas de consumo. Aliás, isso os economistas já falam já há algum tempo, que as escolhas domésticas deixaram de ser uma escolha do pai e da mãe, ou da mãe. Hoje, toda a família participa das escolhas de consumo. E agora, na crise, sobretudo. Legal. Fonseca, você sabe que o Carlos Frez, ele, quando começou a pandemia, ele se mandou lá para o Rio Grande do Sul. Aí ele fica lá agora, rapaz, só tomando vinho, usando a desculpa da pandemia para trabalhar à distância, fica comendo churrasco todo dia. Todo dia tem churrasco lá na casa dele, é vinho, churrasco. Nós aqui trabalhando, rapaz, eu, Beto Pérez, você aí trabalhando duro pelo nosso país, a gente trabalhando duro pelo Instituto, e ele só fica lá no Rio Grande do Sul tomando vinho. Mas mesmo assim nós vamos dar a ele o direito de falar um pouquinho aí, de fazer uma pergunta. A pergunta é, eu falo sobre o vinho ou sobre o churrasco? Né? Tá na brincadeira aí, o pessoal vai acreditar nisso. Você é o unir o útil ao agradável, não faz mal a ninguém. Exatamente. Fonseca, bacana. E olha que nada como ter o subprocurador-geral da República para defender o Frez, hein? Meu Deus do céu. Agora que ele não sai de lá mesmo, ele vai ficar lá agora até o final do ano. Quando chegar perto do Fonseca, nós vamos tomar um vinho e vamos fazer um churrasco juntos. Ó. A primeira oportunidade. Tá bom. Um vinho, uma cachaça, um churrasco. Agora, é preciso aquele mote de sempre. Moderação, né? Moderação, claro. Exatamente. O que acontece? Agora você chega em casa com uma agenda que você vai ampliar até 10 horas, 11 horas, meia-noite. Bem isso. E aí você tem um filho, uma filha, a mulher, e diz o seguinte, vamos assistir a um filme? Vamos. E aí você põe um vinhozinho, você põe um uísque, não é? E depois aquela agenda ela vai ficando para depois. Então, aí é que você tem que, de vez em quando, estar com aquela lista, né, das boas práticas para conferir. Escuta, peraí, onde é que
É que eu vou Fonseca, agora. sabe que Deixa você eu me deu fazer uma uma boa ideia? pergunta. Porque... Não, deixa eu só comentar um negócio aqui, porque eu estou lembrando aqui, vocês três, né, vocês dois, o Freis e o Fonseca, estiveram no começo do ano, no final do ano passado, no show dos 40 anos meu e do Beto, né? Quando nós fizemos 40 anos. E aí 40, pô, o Beto já entrega logo, rapaz. Aí, né, e a gente, naquela oportunidade, a gente comprou, eu e o Beto compramos uma garrafa de uísque, Chivas, pra gente tomar no show, porque era o show do Toquinho e Vinícius que nós fizemos, né? E aí nós tomamos um uísquezinho. E aquele negócio sobrou e tá aí, eu não bebo, praticamente não bebo, então tá ali guardada a garrafa, mais da metade da garrafa de uísque. Você me deu uma boa ideia, Fonseca, eu vou tomar hoje um uísquezinho em sua homenagem, viu? Pena que não dá para a gente tomar uma cachaça junto, mas vamos tomar um esquisinho. Vai lá, Freis, faz a sua pergunta aí. Mas, Fonseca, bacana o seu reporte sobre o teletrabalho e essa mudança que a pandemia trouxe, né? A gente também, pensando nisso, a gente percebeu nessa mudança que isso é um contexto que tende a ficar, né? O enfrentamento de pandemias, sinceramente, nós brasileiros sempre fomos muito relapsos, né? Então a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não precisava fazer, alguns custos que a gente não precisava ter e alguns cuidados que a gente precisava tomar e nunca tomava, né? Uma das coisas mais óbvias que dentro das questões normais de trabalho, por exemplo, uma sala fechada com várias pessoas, quando um ficava doente, todos os outros ficavam doentes, né? Com a pandemia e essa restrição de se trabalhar em casa, esse número de doenças, número de infecções cai, dá um down, né? Que é aquela doença da gripe que vem, o contágio disso, daquilo que você está nas aglomerações. Então, esse já foi um contexto que a gente começa a perceber o quanto era difícil a gente não controlar isso. E eu me lembro que nas minhas excursões pelo Japão, principalmente, o povo lá já usava máscara, já se comportava com o processo de não ficar tão próximo do outro, porque já tinha uma consciência do processo de contaminação, e aí tinha uma responsabilidade sua sobre o processo de não contaminar os outros, o que é bacana. Então, a gente está aprendendo agora no nosso país que isso também é importante, que esses novos também vão chegar. E quando você estava reportando as questões do teletrabalho, eu comecei a fazer essa mensuração entre o comércio convencional, que você precisa estar lá para comprar ou adquirir uma mercadoria, e aí eu preciso que tenha alguém vendendo ou oferecendo, que é o caso dos restaurantes, das lojas comerciais, e assim por diante. E todos esses já começaram a ter uma mudança muito profunda, né? No processo de não se contaminar, no processo de vender. As vendas, por exemplo, eu peguei um caso essa semana, não fazendo propaganda, mas foi da Magazine Luiza, né? Que a gente estava procurando um telefone para comprar para a família, e a pessoa que eu procurando nessas lojas de internet, não ia mais na loja normal, e uma pessoa da família, olha, fulana de tal, que é funcionária da loja Magazine Luiza, agora ela tem o seu canal de vendas na internet. Ao invés de você comprar na loja, você vai comprar com ela e vai ter todo o processo de atendimento desse vendedor através do canal que a loja ofereceu para ela continuar vendendo mas em casa, né? Então, veja bem, já mudou o contexto aqui de um trabalho convencional de comércio, né? Então, todos os aparatos que isso traz por trás. Nos próprios restaurantes, a questão de você encomendar agora a comida, né, traz à tona um novo tipo de trabalhador, né? A teleentrega começa a ter um processo de explosão, porque você agora já não pode estar no restaurante, né? Consequentemente, também, o que se percebeu, e aí em Brasília a gente notou muito, é que fechou uma série de empresas, fecharam-se uma série de lojas que eram desse convencional do dia a dia, né, do cidadão. Consequentemente, traz um impacto para o município na arrecadação, né? Por um lado, surge, então, um contexto novo de trabalho, pelo outro, faz uma quebra econômica muito forte, né? Então, vem essa quebra do processo. Próprias empresas de ônibus, quando estão nos processos de você reduzir o número de passageiros, qual é o impacto? O impacto econômico no resultado final da conta, né? Como é que eu pago o custo desse ônibus se agora, em vez de 50 mil pessoas, eu estou aqui botando 10 mil pessoas nesse tráfego urbano,
Então, isso tudo vai impactando no dia a dia do município, né, na sua forma de... E aí vem a questão de desenvolver um novo modelo econômico e de negócios que são necessários, tanto para a empresa quanto para o município como resultado final, né? E pelo que a gente estava falando, que você comentou, isso é algo novo, algo que vem para ficar. A gente tem que começar a pensar nisso como um permanente, né? Algo que vem para ficar de fato, né? E dentro do município, o que a gente já começou a elaborar nos nossos projetos da rede, quando a gente fala em cidade inteligente, nós tínhamos pensado em vários modelos econômicos, onde você tinha que trazer para o cidadão ou para o empresário aquela questão tecnológica mais avançada, aquela capacitação sobre o uso de tecnologia. Não estou só falando dessas tecnologias que a gente está conversando aqui da telepresença, né, mas outras mais, que elas iriam impactar no mercado, né? E já nesse ano passado e nos outros, já havia uma mudança muito drástica na forma de você trabalhar como consultor, como ser seu próprio empregado, as MPEs, PPEs, pequenas empresas de pequeno porte, microempresas, que não estavam mais comprando ou alugando uma loja, não estavam mais alugando um escritório, elas já passavam a trabalhar no coworking, né? Então, o espaço compartilhado, que você compartilha alguns instrumentos, insumos, e agora você passa a fazer isso dentro da sua casa, nem mais naquele espaço você vai. Então, você tem uma mudança mais profunda ainda. Então, e aí o conceito já vai mudando. Coworkings quebraram, estão quebrando quase todos, e as pessoas de volta para a sua casa. Então, o que eu quero dizer com isso, Fonseca, e sim, concordo muito bem com tudo que você falou, acho que foi exemplo muito críticos, né? Mas que a gente também tem que preparar, então, essa nova cidade, esse novo município, para esse novo processo de negócios. E aí é algo que exige, de fato, por um lado, investimento, né? Investimento na internet, investimento na conectividade, investimentos que... E aí eu preciso de fundos. Tá? Aí começa uma outra briga, né, dos municípios. Eu vou ter que trazer um fundo agora para colocar a internet de graça para a população que está estudando, ou para o trabalhador, ou para o cidadão, e os empresários usando essa infraestrutura como um todo. Né? Se você puder comentar um pouquinho sobre essa mudança no município, no modelo econômico, vamos ver como é que a gente fecha essa história nos próximos anos. Tá, então, peraí. Então, a pergunta do Freis, objetivamente, o Fonseca, é sobre a mudança nos municípios, né, mais especificamente. Eu vou passar a palavra, porque o nosso programa, nós já estamos com o tempo aqui batendo no teto. Passar para o Beto já fazer também a pergunta dele, que aí o Fonseca responde as duas perguntas de uma vez e a gente faz o encerramento. Beto, com você. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Eu acho que eu queria só somar ao que vocês estavam falando antes sobre as mudanças na relação do trabalho, quando o trabalhador passa a ter em casa os seus custos de internet, tudo, e que, de repente, em algumas situações, Fonseca, se você não vê que também vai... O que já aconteceu, eu vi uma empresa que tinha um prédio alugado e que, depois de meses da pandemia, viu que a produtividade dos seus trabalhadores aumentou, no caso específico dessa empresa, tá claro, a gente sabe que vai ser caso a caso, mas aumentou a produtividade de tal jeito que eles resolveram deixar todo mundo em teletrabalho, entregaram o edifício e ficaram isentos aí de um aluguel caríssimo por mês. O trabalhador, ao mesmo tempo, também, como você também falou, vai ficar isento de gastar sapato, de gasolina. Então, assim, eu só queria saber também, aproveitando na resposta do Freire, se você vê nessa reestruturação das cidades, muitos casos que podem cair nesse mesmo caso, de tanto os trabalhadores como os empregadores verem em determinadas situações que foi benéfico para todo mundo e mudar de vez essa relação, independente do fim da pandemia, vendo que foi ganho-ganho para os dois lados. E só para complementar, Fonseca, porque lembrando, né, o Freis contextualizou bem isso aí e colocou o problema da questão da economia da cidade, porque na hora que você fecha a empresa, por exemplo, você para a gente sabe que os imóveis comerciais pagam IPTUs, por exemplo, que é uma renda boa que a prefeitura tem no começo do ano para poder fazer investimento, né? Os imóveis comerciais pagam IPTU mais alto do que os imóveis residenciais.
A partir do momento que vai todo mundo para casa e você acaba com os imóveis comerciais, pode existir uma tendência aí de não ter mais imóvel comercial para pagar IPTU mais caro. E isso vai fazer com que caia a receita das cidades, como muito bem colocou o Fraser, a questão da economia das cidades. Então, fazendo esse apanhado geral aí, Fonseca, vamos te passar a palavra agora para a gente poder finalizar o programa. A minha preocupação sempre foi com produzir e distribuir riqueza adequadamente. É disso que se trata, ao final de tudo, é disso que se trata. Lá, nos fundamentos da República, diz na Constituição que todos têm direito de acesso à riqueza da nação. A riqueza da nação é você ter acesso à educação, ter acesso à educação, ter acesso ao emprego, ter acesso ao lazer, a um meio ambiente saudável, etc. Não é? Isso lá no começo. Você vai lá no final, 218, 219, você tem lá o capítulo da ciência e tecnologia. Nós falamos em cidades inteligentes, nós falamos também, sobretudo, de tecnologia. Como tirar proveito da melhor forma possível dos arranjos tecnológicos para facilitar as escolhas nesse novo mundo agora. Então, eu estava até consultando, isso aqui é um livro, High Tech for Industrial Development, que foi gerado na Inglaterra por brasileiros. E se discutia muito, por exemplo, um sujeito que lá em 1960, 70, ele ficou famoso em estudar a economia disruptiva, né? A tecnologia ela tem essa característica de, em um determinado momento, ela virar tudo de cabeça para baixo, para depois você reconstruir. Aliás, existe também um deus indiano, que é o deus da destruição. E alguém perguntou, mas um deus da destruição? Existe algum mérito em haver num deus da destruição? E o cara explicava, que a partir da destruição, você tem a oportunidade de reconstruir de novo. Reconstruir de uma forma melhor. Por isso que... Os maçons chamam isso de ordo abcal. Pois bem. Então, não é algo exclusivo da Índia. Né? De sorte que nós temos agora, de um lado, uma infraestrutura jurídica, por exemplo, nós temos uma infraestrutura de produção à disposição, nós temos os recursos disponíveis, tecnológicos e não tecnológicos. Agora, o desafio é você usar isso da melhor forma possível, que atenda, que maximize os interesses das pessoas. Então, nós somos privilegiados, nós somos uma classe privilegiada. Temos aquela ideia do que está acontecendo, nós temos uma educação que nos permite tirar proveito dessa mudança, mas tem ainda um grande contingente de brasileiros que não sabem o que fazer. Daí o papel das autoridades. E é isso que, na mudança das cidades, tem que existir também o elemento ético para conduzir essa mudança. Do contrário, o sofrimento de muita gente continuará, e isso é muito ruim para todos nós. Para todos nós, no sentido de que, se aquele contingente de brasileiros fora da franja, naquela franja do desenvolvimento, né, longe dos benefícios, eles não têm uma oportunidade, eles vão para onde?
eles podem ir para a criminalidade, não é? E isso é ruim para nós. Nós fazemos parte de um mesmo mundo, não é? Ao mesmo tempo, é importante que os governos apoiem iniciativas no sentido de colocar aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho possam entrar nessa nova onda de produzir de uma forma diferente. Então, aí vem aquela parte da mudança, que é solidariedade, não é? Que é você gerar conhecimentos, não somente dentro de uma relação de troca remunerada, mas também de dar uma contribuição para ajudar muita gente que realmente precisa, nessa hora, de uma mão para dar continuidade à nossa vida. Nós somos ainda uma sociedade que caminhamos para a velhice. Então, hoje, nós temos aquele grande contingente, as duas pontas da sociedade, né? Aqueles que estão fora da economia, mas já deram de si, muito de si, outros que estão ainda para entrar na economia, aquela turma jovem, e nós temos no meio nós que somos ativos ainda e estamos produzindo, não é? Então, como isso vai se equacionar num futuro próximo? Esse é o grande desafio. Nós tivemos, o ano passado, um orçamento que não se previa nada de pandemia, e hoje, este ano, ele foi totalmente desfigurado, e agora nós nos preparamos para um ano diferente, que não sabemos como será também, quais são as possibilidades de o Estado recuperar os seus recursos e fazer deles multiplicar esses recursos em termos de investimentos produtivos. Isso é o grande desafio que a gente tem pela frente. Então, nós esperamos, eu sou um cara otimista, já se diz que o otimista é o cara que trabalha mais, porque o pessimista diz, olha, está tudo ruim, eu não preciso fazer mais nada, só vou mesmo fazer as coisas que eu posso fazer, tomar vinho, comer queijo, ou não fazer nada, se nós temos o que comer, o que beber, tudo bem. E outros acreditam numa mudança para o bem. E daí é isso que precisa ser alimentado nas mentes que podem realmente mudar o mundo. Só falta um pouco de ponto de apoio, porque a alavanca está aí disponível, que é a tecnologia, que é o conhecimento. Então, é nesse ponto que eu coloco as minhas palavras finais de otimismo e de acreditar num futuro melhor. Legal, ótimo, muito bom. Você vê quando a entrevista é boa, quando o entrevistado é bom, a entrevista ela ultrapassa o tempo, né? A gente tinha 40 minutos de entrevista, já estamos com 1 hora de entrevista. Carlos Frez, ficou satisfeito com a resposta do Fonseca? Muito bom. Gostei do lado positivo, Fonseca. Eu acho que é isso mesmo. Pensamento positivo e fazer as coisas para que aconteçam como a gente precisa acontecer. Você finalizou muito bem a sua resposta. Obrigado. Esperamos, Beto. em breve, comemorar isso pessoalmente. Com certeza. Beto, com certeza. Esperamos comemorar pessoalmente com outro show lá no Feitiço Mineiro, quem sabe, ou na minha casa, ou na casa do André. Estou tomando um whisky, né, André? E compartilho também do seu otimismo e entendo isso mesmo. As pessoas otimistas são as que mais trabalham, que mais produzem e que encaram os desafios, que entendem que o desafio faz parte do progresso. Então, compartilho completamente do seu pensamento. Legal, Fonseca. Olha, muito, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa, pela gentileza de disponibilizar esse seu tempo aí. Eu sei que o seu tempo é bastante corrido, mas como disse o Beto, o Beto tem um coração desse tamanho, então eu sempre convido as pessoas para a gente fazer um som lá na casa dele. Nós vamos fazer em breve lá um vinhozinho,
uma pizza e tal, e vamos tocar lá um toquinho Vinícius para a gente se alegrar e comemorar o fim dessa pandemia. Vem aqui no Sul. Ou então vamos ir no Sul. Se o Frei fizer o churrasquinho para a gente vai para lá. Eu faço churrasco. Então, um abração para todos. Obrigado, Fonseca. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado Abraço, a todos pessoal. os nossos internautas que Obrigado, nos Fonseca. acompanharam em mais essa entrevista. Semana que vem não, porque agora o programa está acontecendo de 15 em 15 dias. Então foi dia 3, hoje é dia 3, o próximo vai ser no dia 17 de setembro. 17 de setembro, com mais um programa Diálogos. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.